Bem-vindos, amigos do canal Em Família. Que prazer tê-los aqui conosco para estudarmos mais uma vez a Palavra de Deus através do guia da lição da Escola Sabatina. Seja bem-vindo, nós estamos quase encerrando o guia desse trimestre, estamos na lição 12 essa semana e estamos muito animados com esse tema que vem avançando, né? Nós estamos acompanhando aí no Evangelho de Marcos as cenas, as últimas cenas do ministério de Cristo Jesus. Tem sido uma leitura muito interessante, um estudo muito empolgante. Esperamos que você tenha sido abençoado, esteja sendo abençoado por esses estudos e compartilhe conosco dessa alegria também. Curta esse vídeo, compartilhe esse material com outras pessoas, verifique a sua inscrição se você ainda não é inscrito, para que esse ministério possa alcançar o seu propósito de compartilhar a palavra de Deus com muitas pessoas, tá bom? Nós vamos nos preparar aqui para começar esse estudo com uma oração. Eu vou pedir ao papai que ore conosco para que nós possamos dar início ao nosso estudo. Então, oremos. Nosso bondoso Deus, nosso Paizinho querido, graças te damos, Senhor, porque temos a tua palavra para estudar, para nos instruir, para iluminar esse mundo escuro, para que possamos andar seguindo o plano da salvação em nossas vidas. Ser conosco agora nesse estudo, teu Espírito esteja nos influenciando, nos guiando, nos dando a capacidade de entender os propósitos dessa lição e podermos também viver por tua graça. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então a lição 12 tem o título Julgado e Crucificado. E nós encontramos o nosso verso para memorizar no Evangelho de Marcos, capítulo 15, o versículo 34. Alexandre, você poderia ler para nós? O verso diz assim: Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Muito bem, né? Então aí uma exclamação de Cristo na cruz ao se sacrificar por todos nós. E o estudo deste sábado aqui começa dando destaque para Marcos 15, né, que é o objeto do nosso estudo, né? Na sequência nós vamos estudar esse capítulo de Marcos, apresentando o julgamento de Jesus lá no Sinédrio, certo? Então começa lá no Sinédrio a sua condenação, depois ele é levado para Pilatos, né? Para que os romanos possam dar a condenação que Jesus vai sofrer. E aí aqui ele narra, né, nesse capítulo aqui, a condenação de Jesus, a zombaria dos soldados, a sua crucifixão, aí a sua morte até o seu sepultamento. Nós vamos ver um personagem que aparece na ocasião do sepultamento de Jesus. O estudo de sábado aqui, ele vai nos apresentar um tema importante contido nesse capítulo. O que mais nós podemos destacar aqui do estudo de sábado? Pois é, Júnior. O capítulo 15 de Marcos, o autor diz que é a narrativa da paixão, destacando esses pontos aí que você já mencionou. E também a introdução mostra que será um capítulo cheio de ironias. Essas ironias elas assumem um papel importante nessa narrativa. E o autor apresenta que a ironia normalmente é composta por três componentes. O primeiro, por exemplo, é que existe dois níveis de significado nessas ironias. Os dois níveis estão em conflito, eles contrastam um com o outro. E um terceiro é que alguém não vê a ironia, embora vá sofrer a consequência dela. É algo que nós vamos estudar nas histórias a partir de domingo, e vão mostrar para nós como isso vai estar presente nesse estudo. O conceito de ironia nós vamos aplicar já já, a partir do primeiro estudo de domingo já aparece, né? Isso. Aqui no estudo de sábado, o autor conclui dizendo que o capítulo 15 do Evangelho está repleto dessas dolorosas ironias, que revelam verdades poderosas sobre a morte de Jesus e o significado dela.
Muito bem, então podemos ir para o domingo já, né? O domingo traz o título Você é o Rei dos Judeus? Uma pergunta importante que vai nortear o estudo de domingo, né? E aqui a pergunta um já traz a nossa referência bíblica, né? Está em Marcos, capítulo 15, dos versos 1 a 15. E aqui nós temos o julgamento de Jesus, né, propriamente dito, quando ele é levado ali e é julgado pelos líderes e por Pilatos, né? A lição ela vai dizer que o julgamento de Jesus, conduzido pelos líderes religiosos, resultou numa sentença de morte por blasfêmia, né? Então esse foi o veredito pelos líderes judeus, né? Blasfêmia. Só que a lição vai nos mostrar que eles não poderiam, os judeus não poderiam condenar ninguém à morte, né? Eles precisavam do aval de Roma, né? E por isso que ele foi levado para Pilatos, né? E a narrativa vai contar que ali a Bíblia, né, não diz exatamente a condenação de Jesus ali perante Pilatos, mas pelo contexto e por esta pergunta, que é o título do título de hoje, se entende que foi conspiração, né? Porque quando Jesus foi confrontado ali, né, Pilatos perguntou, inclusive essa pergunta está em Marcos, capítulo 15, verso 2. Você é o rei dos judeus? E aí Jesus não teve como não responder essa pergunta, né? E ali veio a condenação dele por conspiração. Que vocês destacariam mais nesse estudo de domingo, as ironias que nós encontramos aqui nesse contexto? Antes da gente avançar para a ironia que é apresentada aqui no estudo de domingo, acho que é importante destacar, só para a gente contextualizar, você vai encontrar na referência bíblica que Pilatos era o governador daquela região da Judéia, certo? Então, ali eles estavam subjugados por Roma. Roma é que dominava as ações ali. Então, eles precisavam do aval para essa condenação, né? Nós terminamos a nossa lição da semana passada vendo o julgamento no Sinédrio, ali o julgamento dos judeus, com o sumo sacerdote e todos os líderes religiosos. Aqui já vai narrar o julgamento feito por Pilatos, como o Alexandre comentou. E a ironia aqui apresentada é que a pergunta e a acusação de Pilatos era se Jesus era o rei dos judeus. Né? E Jesus era realmente o rei, não só dos judeus, mas de todos nós. Jesus é o nosso rei. Ele é o Deus encarnado. Então, essa é uma das primeiras ironias que a nossa lição dessa semana vai apresentar para a gente. Fantástico esses estudos, né, que nós estamos tendo nesse trimestre. Realmente nós temos aprendido muito com a leitura e o estudo dessa lição sobre o Evangelho de Marcos. E a lição fala de questão, a ironia envolve a questão da percepção, que nós já vimos aqui os componentes da ironia, um deles é a falta de percepção. E o autor traz isso aqui, mostrando o seguinte, que Pilatos, ele percebeu que os líderes religiosos tinham entregue Jesus a ele, levando lá com a acusação, por inveja. Eles perceberam isso. E mais no final do estudo de hoje, nesse domingo, o autor também coloca aqui, dizendo o seguinte, a dolorosa ironia é que um governador pagão quisesse libertar o Messias, enquanto os líderes religiosos desejassem que ele fosse crucificado. Que ironia! Os líderes religiosos que esperavam receber o Messias como seu grande salvador, tá? Estavam entregando esse Messias por não perceber nas mãos dos romanos para ser crucificado. Essa é realmente uma ironia e que nós possamos entender que a entrega de Jesus e o seu julgamento espúrio, tudo aquilo que aconteceu com ele, estava se cumprindo o plano da redenção. Nada estava fugindo do que Deus tinha proposto para a salvação do ser humano. Vocês gostariam ainda de comentar alguma coisa ou nós poderíamos passar para segunda-feira?
Eu acho que a gente já pode avançar para segunda-feira. Só um destaque aqui nesse estudo ainda de domingo é que a multidão incitada pelos líderes pediram a condenação de Jesus. E a reflexão dessa lição nos adverte a não seguirmos a multidão, a seguirmos os nossos princípios da fé cristã. Legal, legal. Nós precisamos ter cuidado com isso, né? Por isso nós estamos aqui no canal de Família, estudando a palavra de Deus, para solidificar a nossa fé nas escrituras sagradas, naquilo que Jesus tem nos ensinado. Então vamos aqui na segunda-feira, nós já estamos trabalhando Salve Rei dos Judeus. Jesus, então, estava ali diante de Pilatos, no domingo, ele foi condenado. A multidão, a ironia também que a multidão pede que seja solto um assassino, um homicida, e condena a Jesus Cristo. Agora, Jesus condenado, ele está aqui diante dos soldados para o processo da crucifixão, certo? E eu quero aqui, antes de nós trabalharmos esse tema, esclarecer a nossa audiência, porque é muito comum em cada vídeo nós encontrarmos assim, perguntas. E a resposta? Vocês não estão dando mais a resposta? Nós estamos dando sim. A resposta, meu querido irmão e irmã, sempre sai aí no vídeo. Ela está escrita aí no vídeo, você pode copiar tranquilamente. Nós não estamos falando, mas ela aparece aí em todos os vídeos. Vem com a pergunta número 2. O que os soldados fizeram com Jesus? E a lição destaca que o processo de crucifixão de um condenado pelo Império Romano era um processo muito doloroso. Alguém que caía na mão do Império Romano era achincalhado, era humilhado, era levado a sofrimentos terríveis. E diante dessa situação, né, os romanos, eles espancavam o condenado, e Jesus passou por tudo isso. E ele passou, não que ele precisasse passar, ele passou por amor de mim e de você. Uma lição importante que deve despertar em nós uma gratidão tremenda por Cristo Jesus. Que pontos mais nós poderíamos destacar aqui dessa lição, Salve o Rei dos Judeus? O nosso estudo da segunda-feira, né, pai? Ele vai se basear numa grande ironia, né? Que é exatamente quando Jesus cai nas mãos dos soldados romanos, né? E o relato bíblico, que está ali em Marcos 15, a partir do verso 15, é dito que os soldados zombavam de Jesus, né? E aí o relato conta que eles colocaram um manto sobre ele de cor púrpura, diz, pondo uma coroa de espinhos na sua cabeça e zombando dele, né, como rei dos judeus. Claro, ironicamente, né? Inclusive aqui o nosso estudo diz que eles faziam isso e aí eles saudavam, né? Eles se prostravam como se estivesse prostrando a César, né, ao imperador, e faziam isso de maneira que zombavam de Jesus e repetidas vezes, né? E aí está a ironia, né? Porque Jesus realmente era o rei, era o Messias, né? Mesmo eles não tendo essa noção, mas eles estavam ali falando com o rei dos judeus, né? E Alexandre, isso depois de ter passado pelaquela sessão de espancamento. Jesus foi despido de suas vestes, amarrado lá no pátio e espancado ao extremo. Um castigo tremendo. Depois é aquele vestido de púrpura e passa por toda essa humilhação que você mencionou aí. Mais alguma lição para nós, Júnior? Acho que um detalhe que a gente pode destacar aqui, que a lição traz isso para a gente, é que Jesus suportou tudo isso em silêncio, né? Toda essa humilhação. Na verdade, esse estudo aqui é um estudo muito consternador. Nós lemos esse relato aqui e pensamos em tudo que Jesus suportou, tudo que ele sofreu por nossa causa. E o destaque é que ele suportou isso em silêncio, né? O papai já até destacou aí que ele levava a própria cruz, o condenado carregava a própria cruz, muitas vezes nu, né, para sofrer uma humilhação mesmo. Aqui a lição destaca que eles fizeram uma concessão por ser um judeu, os judeus abominavam a nudez, mas todo o sofrimento de Cristo
mostra o quanto ele suportou por nós, por amor a cada um de nós, por mim e por você. Legal. Então, pensar nisso é um pensar que nos leva a uma resposta de amor a esse Deus que tanto sofreu por nós, né? Jesus realmente era o rei dos judeus e o rei de todas as pessoas, inclusive dos soldados romanos. Louvado e Muito, bendito seja, porque nós escolhemos Jesus como nosso rei. amém. Muito bom, então vamos avançando aqui no nosso estudo da lição 12. Agora nós já estamos na terça-feira, crucifixão. E nós chegamos exatamente na cena do Calvário, né? A pergunta 3 vai nos dar aqui a referência bíblica, né? Marcos 15, a partir do versículo 21. E nós vamos seguir lendo esse relato. Vai falar como foi a morte, a crucifixão de Cristo ali, né? E vão surgir agora aqui alguns personagens que nós não esperávamos, né? O primeiro deles é um desconhecido que teve que carregar a cruz de Jesus. Por todas as humilhações que ele passou, né, nós já destacamos aqui, ele estava cansado, exausto, e não suportava o peso da cruz ali, precisou que os soldados romanos obrigassem uma pessoa a carregar a cruz de Cristo, né, durante aquele caminho até chegar no Gólgota. E vai falar também a lição dessa terça-feira sobre a aplicação profética. Jesus cumpriu as profecias até o fim do seu ministério. Um destaque aqui é para um detalhe de que as vestes de Jesus que foram removidas dele foram sorteadas, né? Então, os soldados sortearam as vestes de Jesus. E essa referência profética nós encontramos no Salmo 22, o versículo 18. É um salmo cheio de referências proféticas. A lição vai destacar aqui algumas outras coisas mais a respeito dessa cena. Vocês querem trazer para a gente as evidências que a lição traz para a gente? Pois é, Júnior. Aqui você falou de que alguém teve que carregar aquela cruz porque Jesus estava fraco, realmente, né? E embora a narrativa de Marcos aqui não diga, mas em outro evangelho nós encontramos que é Simão o Cirineu que vai passando por ali e é constrangido a carregar a cruz de Jesus. Foi uma experiência fantástica para que ele teve com aquilo ali, né? Então eles chegam lá para o processo da crucificação e Jesus foi despido novamente. Suas roupas, suas vestes foram retiradas. Inclusive, vai se cumprir aqui o que está no Salmo 22, verso 18, tá certo? Que é a referência aqui. Inclusive, eu vou ler aqui, Salmo 22, verso 18. Repartem sobre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sorte. Olha que situação, né? Inclusive, fica aqui a nossa dica de leitura para a nossa audiência, é fazer a leitura do Salmo 22, é um salmo que tem a ver com o sofrimento de Cristo, tudinho vai te ajudar muito, irmão e irmã, nessa compreensão. Então, ali Jesus é pregado na cruz, ele está despido, e o autor leva-nos a compreender que esse processo de crucifixão, a pessoa não morria instantaneamente, até porque o seu sangue não se esvaía rapidamente. Os locais onde os cravos eram pregados não causavam uma hemorragia rápida, tá? Mas criavam condições difíceis da pessoa sobreviver ali, de respirar. Então, é possível que a dor e a asfixão de Jesus levou à morte mais rápido do que de costume ali. É uma dor atroz. A lição destaca aqui, é legal ler esse ponto, que era uma dor agonizante. Provavelmente a morte era uma morte por uma asfixia por exaustão, né? Cansado mesmo. Exatamente. O nosso estudo, ele dá um destaque também, agora nós vamos partir para mais uma ironia, né, que está contida aqui nesse contexto, que nós já podemos observar que no decorrer do nosso trimestre, né, o Evangelho de Marcos, Jesus pedia silêncio muitas vezes, né, a respeito dele próprio, do que ele fazia,
Então, as expressões cristológicas, né, como Senhor, Filho de Deus, Cristo, não aparecem muito na narrativa, até esse ponto aqui. Né? E aí está a ironia, que foi exatamente esses títulos que os líderes religiosos usavam para zombar de Jesus no Calvário. Né? Então aí nós temos essa terrível ironia praticada aí por esses líderes. E Ale, e aqui no final dessa lição de terça-feira, nós temos inclusive uma frase, né, que é dita pelos líderes religiosos em Marcos 15, versículo 31. Salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar, né? Ironicamente, Jesus estava salvando a toda a humanidade naquele momento ali na cruz. É a última ironia que a lição destaca aqui para a gente, né? Dizendo que eles estavam admitindo que Jesus era o Salvador. Mesmo de maneira jocosa, zombando, eles estavam revelando que Jesus era o Messias. Não tinha, né, Júnior, como acontecer as duas coisas. O plano da salvação se cumprir e Jesus salvasse a si mesmo. Ou uma coisa ou outra. E Jesus optou em fazer com que o plano da salvação, que atinja toda a humanidade, pudesse acontecer com sua morte. Muito bem, então que maravilha, né? Estudo esclarecedor que nós estamos tendo, né, sobre o Evangelho de Marcos, aqui, os últimos momentos da vida de Cristo, né? Se você está gostando, se você está entendendo, esperamos que você esteja aí compreendendo esse estudo, aproveite agora, curta esse vídeo, é importante para a divulgação dele, compartilhe também com uma pessoa que você tem carinho, que você queira que ela também tenha esse mesmo privilégio que você. Tá bom? Nós vamos avançar agora para quarta-feira. Quarta-feira é abandonado por Deus. Nós seguimos aqui no capítulo 15, né? A pergunta 4 vai trazer a nossa referência a partir do verso 33. E aqui nós entramos exatamente ali na cena em que Jesus está ali na cruz, né? Aquele momento terrível ali para o mestre. E a lição comenta que este momento foi de profundas trevas ali. Trevas nos dois sentidos, tanto físicos como espiritual. Né? Físico, no aspecto físico, porque o relato mostra que a partir do meio-dia houve muitas trevas, né? O céu escureceu, houve terremotos, e a parte espiritual, a lição vai comentar aqui, que Cristo se sentiu só ali naquele momento. Né? Ele estava ali passando por grande angústia, porque ele estava separado do Pai. Né? E também separado dos seus discípulos, que o haviam abandonado, né? Naquele momento ali terrível. Então, nesses dois aspectos, né, houve trevas, né, tanto espirituais quanto físicas. O que mais que nós podemos tirar de lições aqui deste episódio aqui? Lê, inclusive as últimas palavras de Jesus na cruz ali são chamadas de o clamor do abandono, né? A lição traz isso para a gente aqui, e Jesus, as suas palavras são uma citação do Salmo 22, que nós já trouxemos aqui no estudo de terça-feira, né? Esse salmo que é cheio de referências proféticas desse sacrifício de Cristo, né? E ele vai exclamar ali, Deus meu, por que me abandonaste, né? Inclusive é o verso para memorizar desta semana que nós trouxemos aqui no início desse estudo. Inclusive esse salmo ele começa com esse clamor, né? É o primeiro versículo, Um exatamente. ponto interessante aqui, eu até grifei essa frase, né? Mesmo em meio às conspirações malignas dos homens, a vontade de Deus estava sendo cumprida. Nós até estudamos um pouquinho sobre isso na lição passada, né? Que mesmo ali em meio àquela trama maligna dos líderes, ali para prender e matar Jesus, a vontade de Deus estava sendo cumprida, o plano da redenção estava em curso. Né? Nós já estudamos um pouquinho também que esse processo é cheio de profecias que estavam se cumprindo também, né? E é interessante isso aqui. E aqui, já quase chegando ao final desse estudo, abandonado por Deus, o autor da lição trouxe um paralelo.
entre o batismo de Cristo lá por João Batista, que é narrado lá no capítulo 1 de Marcos, e a cruz no capítulo 15, que é o que nós estamos estudando. Tá? Lá com o batismo no Rio Jordão, foi o início do ministério dele. Já a cruz é a culminância do plano da redenção aqui, quando Jesus vai para a cruz. E Marcos, capítulo 10, no verso 38, aparece uma resposta de Cristo Jesus ao pedido daqueles que queriam ser os primeiros, um está um lado e o outro de outro. Então, no verso 38, Jesus diz o seguinte: mas vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? E eles disseram que puderam, que podiam, mas eles não podiam, tá certo? Porque o cálice representa todo aquele sofrimento que Jesus enfrentou ali na cruz, tá certo? Todo aquele sofrimento para salvar o ser humano. Inclusive, os discípulos não estavam, na maioria, presentes durante esse sofrimento, né? Que eu fugi, tá certo? E ali receber o batismo é ser pregado na cruz mesmo. Eles fugiram para salvar-se a si mesmo. Isso mesmo, pai. E aqui, no final do nosso estudo de quarta-feira, nós vamos ver que acontecem alguns eventos, né? Que são cumprimentos de símbolos, né? Inclusive, dado destaque aqui que o véu do templo se rasga, apontando para o cumprimento do sistema sacrificial, né? E a lição dá destaque que o tipo está encontrando o antítipo, ou seja, todos os símbolos se cumprem ali em Jesus, morrendo na cruz para nos salvar. Acho que uma última reflexão que a lição traz para nós aqui é o que o Alexandre já destacou em certo momento aqui no nosso estudo. Os propósitos de Deus se cumprem. Eles se cumprem até a última palavra. Se Deus determinar, as coisas vão acontecer. Legal. Então, aqui, penso que nós podemos fechar esse estudo quarta-feira e encaminhar para a quinta-feira, colocado para descansar. Que Jesus está morto, tá certo? Está ali na cruz, morto. Ao final, nas últimas horas do dia da preparação, na sexta-feira, e surge, então, a intervenção de um personagem que até então não tinha aparecido em nenhuma das narrativas. E a ironia é que esse personagem é um membro do conselho que condenou Jesus, levou à morte. José de Arimateia, uma pessoa de boa índole, uma pessoa de posição social destacada, rico, e que vai intervir diante do imperador para que seja libertado o corpo de Cristo Jesus, para que ele pudesse fazer um sepultamento digno. Ele vai disponibilizar um sepulcro, e o sepulcro, os detalhes desse sepulcro mostram que era um sepulcro feito para a família dele, rico, era algo que tinha salas que cabiam pessoas, pediam, e diante daquele pedido, o imperador vai confirmar com o responsável, centurião responsável, comandante ali da crucifixão de Jesus, se Jesus realmente estava morto. E depois de ter a certeza de que Jesus estava morto, então ele libera o corpo para esse processo de sepultamento. Como já foi destacado aqui, e a gente até sorri, né, mas a questão é difícil, que nenhum dos discípulos estava presente. Apenas 3 mulheres foram testemunhas daquele ato ali. Que lições mais nós podemos tirar daqui para a nossa vida hoje? O nosso estudo, ele se detém aqui também a nos mostrar, né, que realmente Jesus morreu e ressuscitou, né? Porque muitos dos líderes ali surgiram, né, após a morte de Jesus, possivelmente que ele não havia morrido ou que ele havia só desmaiado, né? Porque ele morreu muito, muito rápido. Uma narrativa, né, Alexandre, para que pudesse justificar e tirar a crença na ressurreição. Isso, mas tudo isso foi esse centurião aqui, que foi testemunha, né?
foi mandado pelo governador, se certificou de que Jesus havia morrido, né? Inclusive, a lição destaca também 3 mulheres que estavam presentes, tanto ali na cena da crucifixão, como também elas estiveram quando Jesus ressuscitou, no domingo, né? Que elas foram ali com a intenção de preparar o corpo de Jesus, né? Porque não tinha havido tempo na sexta-feira, e elas ali foram testemunhas de que Jesus não estava morto, Jesus estava vivo, né? Muito legal o nosso estudo, né? E como último comentário aqui, a lição dá destaque no estudo de quinta-feira para José de Arimateia, né? Ele que é um membro do Sinédrio, e muitas vezes nós somos levados a pensar na classe dos líderes religiosos que realmente perseguiram Jesus durante o seu ministério, foram responsáveis por sua condenação e morte, como se todos tivessem se perdido nesse sentimento de inveja, de perseguição. Mas o destaque é que um membro do Sinédrio, um deles, estava com Jesus nos momentos finais, na sua morte, né, no seu sepultamento. Isso deve nos levar a um sentimento de não julgar, né, as pessoas, colocá-las todas no mesmo grupo, né? Nós entendemos que o sacrifício de Jesus alcança a mim, alcança você e alcança todos nós. Essa tua observação é muito legal, viu, Júnior? Porque nós precisamos realmente ter cuidado com isso. Depois vai aparecer também um membro desse conselho, Nicodemos, que vai se tornar um discípulo de Cristo Jesus. Posteriormente, Paulo, que também fazia parte desse conselho, vai se tornar o apóstolo Paulo. E assim nós encerramos essa lição maravilhosa, trazendo essa mensagem que Deus não faz acepção de pessoas. Tanto faz ser de sinédrio ou não, Deus quer salvar a todos. A E morte de Jesus, esperamos né, ter. pai? Oi? A morte de Jesus alcançou a toda a humanidade, né? Isso. Independente da classe social, Deus tem um propósito de salvar a todos. Todos que queiram ser salvos. E assim nós encerramos o nosso estudo. Esperamos ter contribuído com seu aprendizado. Se isso te fez bem, se isso é legal, não deixa de fazer seus comentários aí, deixar o like, fazer os compartilhamentos. E esperamos, pela graça de Deus, te encontrar no próximo vídeo.